Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, é impressionante como as coisas mudam no São Paulo, né? E mudaram demais de uns tempos pra cá, coisa que nós nem acreditávamos, coisas que nós nem imaginávamos, com tanta mentira, com tanta coisa errada que foi ditas pra nós e que finalmente nós temos que comemorar muito porque estão finalmente encerradas, finalmente acabadas e nós estamos aí, ó, final de uma Copa do Brasil, fomos, né, nós nos classificamos de uma forma simplesmente impressionante, com muito contexto contra Palmeiras, depois Corinthians, e nós vimos que não é brincadeira, que foi realmente um diferencial no futebol do São Paulo. Não foi uma classificação para uma final completamente duvidosa, como foi na temporada passada. Então nós precisamos comemorar demais. Claro que tivemos um deslize na Sul-Americana, mas é uma coisa que acontece, são coisas do futebol. Foi um problema somente do São Paulo, um São Paulo que nós víamos que jogava muito bem em alguns jogos e não jogavam tão bem em alguns outros, mas é coisa do futebol. No jogo contra o Del Valle, na final contra o Del Valle, nós passamos de forma bem duvidosa contra o Atlético Goianiense e o Ceará, e a mentiraiada continuava em volta do São Paulo, mas agora nós vemos que os resultados não estão espetaculares de uma forma geral, olhando somente números, mas estão muito bons sim com o futebol, o desenvolvimento do time, da equipe que o São Paulo vem mostrando. Então, vocês já até devem imaginar sobre o assunto que eu vou falar, porque vocês viram aí a capa do vídeo, tudo que tá rolando. Então vocês já devem imaginar, mas sim, tem que ser falado. Galera, antes da gente começar, se inscrevam no canal, ative as notificações. O sorteio rolou. Os dois sorteados foi a Isabel Cristina e o outro sorteado foi o Natan. Finalmente finalizamos o sorteio, né? É a terceira vez que eu faço esse sorteio, porque nós tivemos uma nobre desistência do primeiro ganhador. Outro ganhador que não se manifestou, e agora o Natan também ainda não se manifestou, né? Hoje é domingo, espero que ele use essa semana aí para se manifestar. Por isso que eu falo para vocês, acompanhem os próximos vídeos. E galera, para finalizar de novo essa história, para participar de qualquer sorteio aqui do canal, não vou parar. Foram sorteadas 2 camisas oficiais assim que nós chegamos na marca de 50 mil inscritos. Os sorteios não vão parar. Para participar de qualquer sorteio aqui do canal, basta se inscrever. Vai no botão inscrever-se, é de graça. Se inscreve aí e ative as notificações que você já estará participando de qualquer sorteio que eu vou fazer aqui no canal. E galera, para aí agora, antes da gente falar dessa situação do Rogério Ceni e essa situação do São Paulo, para aí agora e deixa o like. Vai tacando o dedo do like, porque isso ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia aqui do canal. Por isso que eu peço. Ajuda muito o canal e vocês sabem, não teria sorteio, não teria inscritos, não teria canal, não teria vídeo todo dia se não fosse por causa de vocês. Então, obrigado de coração mesmo. Eu não tenho nem palavras para agradecer tudo que vocês têm feito nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses. Não tenho palavras mesmo. Obrigado. Se não for, a única coisa que eu tenho para falar é obrigado de coração mesmo. E compartilhem, galera. Joguem nos grupos, compartilhem onde vocês quiserem compartilhar esse vídeo sobre tudo. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi. É muito importante falar aqui, galera, que eu queria deixar esse assunto de lado, de verdade mesmo, em relação ao Rogério Ceni. Quem me acompanha, de novo, vão me zoar, né? Vocês falam que eu falo sempre, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, mas é verdade, porque a galera, muitos ainda perdem alguns vídeos, então é importante falar. Quem me acompanha aqui sabe o que eu achei, o que eu acho do trabalho técnico do Rogério Ceni à frente do São Paulo, muito horroroso, horrível, não só do futebol, né, mas toda a gestão ali horrorosa. Eu não vou nem falar sobre aquele assistente que ele tinha ali, a incompetência de toda a comissão técnica, né, que infelizmente atrapalhou demais o São Paulo. As entrevistas coletivas inflamadas, fora de timing, né, uma coisa assim, tudo muito ruim. A relação com os jogadores, tudo isso a gente já sabe. Eu ia realmente desviar desse assunto e muitos de vocês chegaram para mim, Tidico, comenta do Rogério no Bahia, comenta agora como é que vai ficar. E nós vimos 2 assuntos referentes a isso agora, pingando agora no São Paulo, que foi o jogo da seleção brasileira do Fernando Diniz e a situação do Rogério Ceni no Bahia, que
chacoalha a gente, né? Eu vou ser bem claro aqui pra vocês. Não tem comparação, não tem como comparar, tá? Pra mim, o Fernando Diniz faz um trabalho interessante no Fluminense, preciso ver título, mas pra mim ele faz um trabalho interessante. E aí, aqui vocês sabem que não vai ter aquele tipo de oportunismo, aquele tipo de fala rasa, aquela fala patética, né? Tá vendo? Olha aí o Diniz no Fluminense. É completamente diferente. O Fernando Diniz, quando chegou no Fluminense, podem ver. O ataque ele faz meio que mais ou menos parecido. Ele tem um formato de ataque até que interessante. Só que a zaga no Fluminense, ele tenta. Eu assisto parênteses aqui, eu quero que vocês comentem sobre isso. Parênteses. Eu assisto muitos jogos do Fluminense. Por mim, eu assistiria todos os jogos possíveis e imagináveis. Não consigo assistir todos. Mas especificamente do Fluminense, eu assisto quase todos. Podem reparar como ele faz a zaga. Faz muito mais protegida de como ele fazia no São Paulo. No São Paulo, e eu gosto muito da pessoa do Diniz, tá, gente? Como técnico, eu acho ele precisa provar muito ainda. Eu gosto muito da pessoa, do caráter do Diniz. Não conheço pessoalmente, mas eu acho que o Diniz ele é uma boa pessoa, um bom cara. Agora, não venham me falar, tá vendo o Diniz no Fluminense? Olha ele na seleção, olha como o São Paulino é besta. Era um trabalho completamente diferente e ridículo, patético. Nós tomando de 5-1 do Inter, perdendo o Campeonato Brasileiro, tomando de 5-1. Eu lembro do Diniz, infelizmente. Não acho que ele tenha feito para prejudicar, mas eu lembro a conduta dele. Não muda nada. Do mesmo jeito, ataca do mesmo jeito. E o São Paulo tomando um vexame histórico para aquele time nojento do Internacional no Morumbi. E ele ataca. Quero ver ele fazer isso no Fluminense, na seleção. É engraçado como muda, né? Quando os técnicos saem do São Paulo, quando eles vão ter uma proposta diferente, eles mudam várias coisas do perfil de trabalho deles, né? E é o que pra mim vai acontecer pro Rogério Ceni no Bahia. Desejo sorte. Quero Diniz e Ceni longe do São Paulo. Quero que se deem bem na carreira aí. Acredito que o Rogério vai até que bem. Acho que ele vai até que bem num começo um começo ali no Bahia. Vai ter lampejos de um bom trabalho no Bahia, porque tem toda uma questão de contexto. O Bahia não tem com todo respeito ao Bahia, pra mim, o Bahia é um time grande do Nordeste. Para mim, não é que pra mim, o Bahia é um time grande do Nordeste. Só que tem muito menos cobrança que o São Paulo, tem uma torcida menor, tem objetivos diferentes, tem conquistas diferentes, tem uma história diferente. Então, é tudo muito diferente. Então, para um técnico chegar e fazer um trabalho melhor em um time de menor expressão é mais fácil, né? Então, é óbvio que se ele chegar lá e trazer resultado, igual do Fortaleza, ele ia muito bem. Chegou no São Paulo, Fortaleza, o que era necessário para ir bem no Fortaleza? Empatar com o Flamengo no Maracanã, não perder para o São Paulo no Morumbi, chegar em sexto, sétimo do Campeonato Brasileiro. Percebe que se isso acontecer no São Paulo, a gente taxa, a gente olha como a gente faz uma análise de um trabalho horroroso por conta da grandeza do São Paulo Futebol Clube. Então as coisas não são bem por aí, né? Não são bem por aí. Aí ele chega lá, tô até vendo, ganha quatro jogos, empata um, tá vendo o Rogério Ceni e tal, e eu quero que vocês venham aqui e me cobrem. Eu quero que vocês gostam de me xingar e tal, eu quero que vocês voltem aqui e me cobrem. Eu duvido que ele vai fazer o mesmo estilo tático do que ele fazia no São Paulo. Nós vamos encontrar coisas parecidas, mas eu duvido que ele não vai tentar fechar um pouco mais a casinha da forma como ele não fechava no São Paulo. Então é isso que eu nunca vou admitir, é isso que eu nunca vou aceitar. Técnicos que não se provaram ainda, né? Técnicos que são apostas, independente da história do Rogério no São Paulo, técnicos apostas usarem o São Paulo Futebol Clube de experimento e saírem aí falando um monte de bolacha, um monte de ladainha, envolvendo o nome do São Paulo Futebol Clube, envolvendo as finanças, envolvendo a saúde do São Paulo. E agora está provado que ele, infelizmente, fez um trabalho péssimo no São Paulo, porque nós já vemos a mudança do time, a mudança da equipe, a mudança dos números. Vocês sabem que eu não sou oportunista aqui também de ficar falando de número. Estou falando do futebol e de como só com as vitórias imediatas que o Mr. Dorival Júnior trouxe para o São Paulo,
mudaram literalmente o São Paulo, né? Da noite pro dia. Vários jogadores desacreditados, valorizados, jogadores melhorando demais, como Rafinha, Alan Franco, vários outros melhorando demais. Até mesmo o Alisson, Nestor, que eu não gosto, melhoraram com a frente do trabalho técnico do Mr. Dorival. Então, está muito claro. Eu estou falando aqui para vocês. Não queria desviar desse assunto do Rogério Ceni no Bahia. Desejo toda a sorte pro Rogério Ceni como técnico, para mim é patético. Vamos ver aí o que vai acontecer aí agora. Como goleiro, um mito sagrado, né? Nosso mito sagrado como goleiro. E agora quero ver a situação do Rodrigo Nestor, né? Porque o Rogério, quando estava perdendo tudo no São Paulo, chegavam para nós na mídia, a gente sabe, né, o que tipo de mídia, não dá nem para levar em consideração, né? Mas chegavam e davam a entender pra gente que não, Rogério tá bom, deixa ele trabalhar. A gente sabe que se fosse no Flamengo, no Corinthians, estariam desesperados para demitir o Rogério com mais de 1 ano e meio de péssimo trabalho, infelizmente, péssimo trabalho técnico. E aí a gente vê a mídia fazendo isso e aí nem outro clube contratando. Aí quando ele sai, o Dorival vem e arruma o time em 3 meses. Vou colocar 3 meses para parecer um pouquinho mais justo. E agora, eu quero ver a situação do Rodrigo Nestor, porque falavam que o Rogério era um fenômeno, mas nenhum time grande, nenhum time gigante quis, né? E demorou demais para ele se realocar. Não teve as propostas. Agora, falam que o Nestor é o melhor é um dos melhores, né? Chega as estatísticas lá, né? Por que não leva, né? Por que o Rogério Ceni não chega e não leva o Rodrigo Nestor lá pro Bahia? Já que o São Paulo tem. É que agora. O que esse cara rende pro São Paulo financeiramente falando? Por que não empresta ele pro Bahia? Por que ele não vai lá com o Rogério Ceni, já que ele é tão bom? Por que o Rogério Ceni não chega e fala, como ele falava, né? Ah, não tem o David, não tem o Keno, não tem o David. Aqui não dá pra jogar, não tem o Alan Franco, não tem o Egson Mendes. Ele precisava de jogadores específicos. Será que ele vai fazer a mesma coisa? Será que ele vai ter o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo de exigência que ele fazia no São Paulo, no Bahia? Eu duvido que não. Então por que não aproveita agora? É que a diretoria não vai fazer isso, porque a diretoria também fala que o Rodrigo Nestor é importantíssimo, né? Eu não vejo essa importância toda. Eu vejo, inclusive, que em nenhum momento a culpa é dele, né? No jogo contra a LDU, que nós fomos eliminados, que nós podemos achar Caleri péssimo, Rafinha no primeiro jogo. Nós podemos culpar o Rafael, goleiro. Muitos jogadores nós podemos culpar e alguns eu até acho injusto. Por exemplo, culpar o Rafael, eu entendo quem fala, mas eu acho de uma certa forma injusto. Até mesmo o Caleri. Mas o mais impressionante é que o melhor meio-campista do São Paulo, né, o fenômeno, o cara que coloca o Rames Rodrigues no banco de forma inaceitável, que eu espero que o Dorival mude isso agora. Se não mudar, a gente talvez saiba o porquê que isso acontece. Por que não vai? Por que nunca a culpa é dele? Porque o São Paulo perdeu para a LDU, né? Porque ele fica lá, ele está lá pela forma como ele defende no meio-campo, né? É um meio atacante ofensivo, mas que recompõe demais na marcação. Nos 2 jogos contra a LDU, eu só vejo culpando a zaga. Então é muito cômodo. Todo gol que tomar, a gente vai culpar ou o zagueiro, ou o lateral, por onde a jogada foi feita, ou pelo goleiro. Se ele é um jogador importante na defesa do São Paulo, o Rodrigo Nestor, por que não estão culpando ele? Não era para ele fazer mais? Não era para ele nos surpreender mais, defensivamente falando? Ou se ele é um meio atacante, por que toda a culpa cai em cima do Luciano, do Caleri, do David se tivesse em campo, do Pato se tivesse entrado? Como vai cair se não ganhar título em cima do Lucas ou do Rames? Por que a culpa nunca vai para cima do Rodrigo Nestor? Então isso é muito difícil de acontecer, mas eu esperava de verdade que o Rogério Ceni fizesse uma exigência, né? Assim como ele fez com o São Paulo, como ele chegava e detonava o São Paulo todo dia na mídia, de forma até que incompreensível muitas vezes. Quero ver se ele vai fazer isso e se ele vai exigir um jogador tipo o Rodrigo Nestor ou até mesmo o Rodrigo Nestor no Bahia. E aí, por ser o Rogério, o São Paulo deveria facilitar, né? Não, é o Rogério, empresta o Nestor pro Bahia lá que ele tá em apuros, em maus lençóis. Mas a gente sabe que isso infelizmente não vai acontecer e nós também, no fundo, nós sabemos o porquê não vai acontecer. Mas é isso aí. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham, isso é muito importante. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.